Olá pessoal, aqui é a professora Raquel do canal Ensinando Ciências. Lembre-se de acessar o canal, se inscrever, fazer comentários e curtir se você gostou. Hoje convido você a dar continuidade na última videoaula da semana passada. Vamos fazer um bolo com ciência ou usando conceitos científicos? A intenção aqui é que inicialmente você, professora ou professor, libere aos seus alunos uma receita de bolo com os seguintes ingredientes que estão aqui, tá? Essa receita é uma receita que recebe o nome de bolo de nada, que é do site Panelinha, tá? Inclusive lá tem um vídeo com a receita. Se você não se sentir seguro para fazer ela, pode dar uma espiadinha lá. Então essa é uma receita básica de bolo, é um bolo bem básico assim, e bem fácil e acessível de ser feito, tá? Aqui a ideia é que a gente consiga trabalhar as transformações químicas nas misturas de materiais ou substâncias, né? Seguindo então os objetos do conhecimento da nova base. Quais são as minhas sugestões? Por exemplo, passar a receita para os alunos sem o modo de preparo, não colocar que está disponível no site e pedir que eles produzam esse bolo em casa e tragam, né? Essa produção pode ser feita por eles ou com o auxílio de um adulto responsável e que eles anotem como esse adulto produziu o bolo. Outra sugestão é trazer alguém, né, da comunidade escolar que se prontifique então a vir fazer essa receita em sala de aula com os alunos, tá? Ou a terceira sugestão, você, professora ou professor, produzir a receita com os alunos e, se você fizer isso, deixe que eles decidam como você vai fazer esse bolo. Não apresente a eles o modo de preparo. Coloque os ingredientes disponíveis ali e deixe que eles digam a você como você tem que fazer. O que coloca primeiro, como faz, tá? E daí também faz um diário de bordo com relação a isso. Se conseguir fazer as 3 sugestões, excelente. Se conseguir fazer uma, excelente também. Cada um de nós sabe o que é possível, né, conseguir fazer dentro da sua sala de aula no ambiente escolar. E com certeza cada um de nós sempre vai fazer o máximo que é possível de ser feito. Então, continuando aqui, eu trago quais são as competências gerais que podem ser trabalhadas nessa, né, utilizando-se dessa videoaula para o seu planejamento de sala de aula. Então, eu não vou fazer a leitura porque esse é um material disponível, né? Mas aqui algumas competências que podemos exercitar, que podemos fazer acontecer na nossa sala de aula, tá? E aqui é qual habilidade que nós vamos estar trabalhando, que é identificar evidências de transformações químicas pela mistura de materiais, para o componente curricular de ciências, né? Vamos lá então. Depois do bolo ter sido preparado, 1, 2 vezes, enfim, esse bolo ter sido degustado pelos seus alunos, por você, pelo ambiente escolar, né? Tira esse bolo da sala de aula. Esse bolo tem que ir além, tem que causar curiosidade aos outros, aos seus alunos, tá? Você então vai trazer um modo de preparo para os seus alunos e vai repetir essa receita com eles e vai fazer perguntas, questionamentos com eles, né? E fazer também um comparativo de como foi feito, por exemplo, essa receita em casa, se ela foi feita em casa, como foi feito na escola, quando eles optaram em como fazer, né? Então, aqui tem um modo de preparo adequado, tá? Então, aqui o aquecimento do forno, que é algo corriqueiro quando a gente faz alguma receita de bolo. Atendem aqui para alguns termos, né, que são técnicos, por exemplo, questão de temperatura, já dá para ser trabalhado na sala de aula. Questão de unidades aqui, ó, tá? E inclusive de área, né?
20 centímetros de diâmetro, 10 de altura. E aqui, então aqui o aquecimento do forno, aqui a questão de passar a gordura, né, e a farinha na forma, tá? E aqui algumas perguntas que você, como professora ou professor, pode fazer. São sugestões, outras podem ser acrescentadas. Por que é necessário pré-aquecer o forno? Por que é necessário untar a forma? E por que é necessário usar farinha na forma depois de untar? Alguns questionamentos, sugestões minhas. Continuando o modo de preparo. Então, aqui na batedeira, né, deve-se bater a manteiga, depois adicionar o açúcar, depois os ovos, né, um a um. E quais as perguntas que podem ser feitas disso? Por que usamos manteiga ou outra gordura? Por que é necessário bater a manteiga? Por que usamos ovos para fazer bolo? Por que precisamos muitas vezes bater os ovos antes de colocar com os ingredientes secos? Tá? Alguns questionamentos. Continuando o modo de preparo. Numa tigela, então, vai misturar a farinha com sal. E depois essa farinha com sal, junto com leite, vai ser adicionada na mistura dos ovos, né? Dos ovos, da manteiga e do açúcar, tá? Depois tem que colocar, claro, o fermento, né? Por último, né? O fermento delicadamente. Por que que isso tem que ser delicado, né? Leve ao forno aqui vai assar 30 minutos a 180 graus, né? Que foi a temperatura inicial. E depois diminuir para 160, por mais ou menos uns 50 minutos. E por último, espetar o palito, né? No bolo para verificar o ponto. Quais as perguntas que podem ser feitas? Por que que nós usamos farinha para fazer bolo? Por que que é necessário usar sal numa receita de bolo doce? Por que usamos leite? Por que precisamos usar fermento? Por que precisamos diminuir a temperatura do forno? E por que espetamos um palito para verificar se o bolo está assado? De novo, questionamentos meus, tá? Então, o ideal é que essas perguntas sejam respondidas em sala de aula sem um acesso a nenhum tipo de consulta, de um modo bem dedutivo, assim, que eles consigam tentar pensar sobre isso e responder essas perguntas sem consulta, inicialmente. E depois, sim, partir para uma pesquisa. Que tipo de pesquisa? Você, professor e professor, determina, né? Se você tem um acesso a um laboratório de informática de qualidade ou não, ou você vai daqui a pouco chamar alguém que trabalha com essa parte da alimentação para tentar explicar, e depois você vai interagir com essa pessoa acrescentando algo que não foi ali colocado, vai trazer alguém de fora que tenha um conhecimento técnico, enfim, né? Isso você que vai conseguir decidir. Mas vamos lá, vamos discutir um pouquinho, eu quero discutir um pouquinho com você sobre as questões que eu sugeri, né? Por que que é necessário pré-aquecer o forno? Porque quando nós colocamos o bolo no forno e esse forno não está aquecido, ele vai estar a temperatura ambiente. E essa temperatura, para que o bolo consiga ficar num formato adequado, é interessante que ele seja colocado numa temperatura estável. Então, por isso que a gente aquece o forno e deixa uns 10 a 15 minutos o forno aquecido e depois coloca o bolo. Porque leva um tempo, normalmente os fornos levam um tempo para chegar na temperatura que a gente deseja para fazer o processo de assar. Por que que é necessário untar a forno? Porque nós queremos tirar esse bolo da forma depois. Dá até para testar, né, com os alunos uma receita de não untar a forma
e eles vão perceber a dificuldade que é você retirar o bolo sem untar, né? Então, a finalidade de untar a forma e passar a farinha é facilitar depois a retirada desse bolo do recipiente ou da forma que vai ser utilizada. Por que usamos manteiga ou uma outra gordura para fazer bolo? Bom, a manteiga ela é fonte de lipídios, água, minerais e vitaminas. Aí você pode ir até para a questão do rótulo, né? A questão nutricional e tentar entender com eles o que tem ali, tá? E como nós usamos farinha no bolo e a farinha em conjunto com a água, presença de água, vai formar uma rede de glúten, né? Que o glúten é uma proteína. Essa gordura, ela auxilia que essa rede não fique muito grande, tá? Essa gordura, essa manteiga auxilia que essa rede de glúten não fique muito grande. E faz com que, então, o ar, né? Ou os gases que vão estar ali inseridos no bolo consigam aumentar de tamanho e que o bolo cresça, certo? Daí, por exemplo, pode surgir o questionamento: ah, mas eu não posso usar margarina no lugar da manteiga, tá? Daí também dá pra ir verificar com eles qual a diferença entre a manteiga e a margarina. Então, primeiro que a manteiga não vai ter adição de sal, né? Ela tem uma textura, um sabor e uma qualidade nutricional bem diferente da margarina. A manteiga é de origem animal, ela vai ser retirada do leite, né? Você retira a nata e depois você produz a manteiga. A margarina, ela tem um processo industrial, onde ela vai ser produzida, tá? Então, é diferente. Além disso, a manteiga tem gorduras saturadas e colesterol. Também não deve ser ingeridas em grandes quantidades, mas alguma quantidade é permitida. E a margarina tem gorduras trans, que não nos auxiliam nos processos no nosso metabolismo celular. Daí a outra pergunta: por que é necessário bater manteiga? Nós precisamos, então, de alguma forma introduzir ar, né, uma mistura de ar no bolo para que ele consiga fazer o processo, então, de crescimento, que a gente chama de crescimento, ou seja, aumentar de tamanho. Então, uma das formas de fazer isso é bater a manteiga. No momento que você bate a manteiga, você está introduzindo, né, ar, uma quantidade de ar nessa manteiga e fazendo com que esse ar que vai ficar ali, né, misturado junto com os outros componentes da manteiga, ao ser aquecido no forno, ele queira se expandir, né? Lembre-se que qualquer material, né, ou um gás, quando aquecido, a tendência é que ele se expanda, tá? Por que usamos ovos para fazer bolo? Ovo é fonte de proteína, minerais, vitaminas e lipídios, tá? As proteínas, principalmente presentes na clara, elas vão formar uma rede também de sustentação para que esse bolo, então, consiga aumentar de tamanho e permaneça nesse tamanho. Os lipídios que vão estar presentes principalmente na gema vão fazer um processo de emulsificação. E esse processo de emulsificação ocorre principalmente por causa da lecitina que está presente na gema, tá? Você pode exemplificar isso para os alunos, por exemplo, pegando uma gema, um pouco de água e um pouco de óleo e misturando. Isso vai virar praticamente uma maionese. Essa lecitina que está na gema, ela consegue unir, né, a água, que tem uma propriedade específica, e o óleo, uma gordura, que tem outra propriedade específica. Então, por isso que é a importância da gema. Se você colocar só água e óleo, você não vai conseguir misturar. Então, a lecitina faz um processo de emulsificação. Por que precisamos bater os ovos antes de colocar os ingredientes secos? Aqui é a mesma questão da manteiga, tá? Da manteiga a ser batida. Introdução de ar, de uma mistura de ar, para que o bolo consiga fazer o processamento, né? O seu crescimento ou aumentar de tamanho durante o processo de assar.
Por que usamos farinha no bolo? A farinha, ela é fonte, então, ela é fonte de proteína, ela vai formar o glúten, né? Quando essa farinha é misturada com um líquido, ela forma o glúten. Ela tem outros componentes nutricionais também, mas a principal função dela é de estruturação do bolo, tá? Então forma essas redes de glúten e fazem com que o bolo consiga se manter, né? Os outros componentes fazem o bolo aumentar de tamanho e a farinha faz com que o bolo se sustente nesse tamanho. Por que é necessário usar sal numa receita de bolo doce? O sal, ele serve para retirar algum tipo de amargor, de gosto amargo, e realçar o sabor de doce, né? Normalmente é uma pitada de sal e a função básica dele é essa. Porque usamos leite. O leite vai ser um componente líquido, né? Que vai ser introduzido no bolo e ele pode inclusive ser substituído por água, né? Existem pessoas que têm alergia a leite ou que não podem ingerir lactose, então pode ser inclusive introduzido, substituído por água, né? E esse leite ou essa água, junto com os ovos, vai formar aquilo que eu comentei antes de uma emulsificação, né? E essa emulsificação também impede com que esse glúten, essas redes de glúten fiquem muito grandes. Então essa é a função dessa emulsificação. Por que precisamos usar fermento? Também dá para fazer com os alunos, por exemplo, testar, fazer um bolo sem fermento e um bolo com fermento, né? O fermento que nós usamos para fazer bolo normalmente é um fermento químico que vai liberar gases quando aquecido. E por isso também, como ele proporciona uma reação química muito rápida com os ingredientes do bolo, é interessante ser colocado por último e logo após o bolo ser colocado no forno, né? Para que esse fermento funcione adequadamente dentro do forno e não fora dele. E basicamente o fermento ele libera gás carbônico, né? Durante o processo de assar o bolo, né? E esse gás carbônico vai formar então aquelas bolhas de ar que ficam no bolo, né? E vai fazer o bolo então ficar num tamanho maior. Porque precisamos diminuir a temperatura do forno para finalizar. Porque um forno muito quente vai fazer com que o bolo asse na parte externa e não asse, né, na parte interna. Então, essa diminuição de temperatura é para que o processo de assar ele ocorra de uma forma homogênea em todo o bolo e que ele fique então assado de uma forma bem homogênea. Porque espetamos um palito para verificar se o bolo está assado. Se nós colocarmos um palito na massa antes de colocar o bolo no forno, os alunos vão poder verificar que essa massa ela se adere, né? Uma parte dessa massa se adere a esse palito e fica junto a ele. Então, uma forma de verificar que esse bolo está assado é colocando o palito. Porque o momento que nós temos, então, um conjunto de estruturas, né? A farinha, o óleo, o açúcar, os ovos, enfim, tudo que foi colocado ali estão, então, uniformemente assados, essa massa, essa mistura, ela não vai aderir no palito, por isso que o palito sai limpo, então, né? Quando a gente espeta. Claro que tem que sempre aguardar bom tempo para espetar o palito, né? Até para nós não termos a tentação de abrir o forno e daí você altera a temperatura que está dentro do forno. Essas são algumas sugestões para trabalhar a questão de transformação. Tem muita coisa que pode ser feita com os alunos quando a gente faz uma receita de bolo. É apenas uma sugestão minha, algumas sugestões minhas, que vocês pensem como podem fazer isso, qual a melhor forma, mas acho que dá para quase trabalhar durante um bimestre ou um trimestre essa questão de fazer o bolo, se for entrar em todas as questões especificadamente. Por exemplo, questão nutricional, questão de
componentes, né, de quais substâncias que compõem os alimentos, a questão das próprias alergias, por que que algumas pessoas podem ingerir glúten, outras não, por que que algumas pessoas podem ingerir leite e outras não, né? Então, assim, tem muitas coisas, muitos conceitos científicos que podem ser trabalhados. Certo, pessoal? Obrigada. Lembre-se que tem uma vaquinha online, se você quiser contribuir. Eu fico muito grata. Obrigada.